Estamos aqui em mais um episódio do ASP Talks, como eu costumo brincar aqui com todo mundo. Para quem escuta de manhã, bom dia. Para quem escuta à tarde, boa tarde. Para quem escuta à noite, boa noite. Para pessoas como eu que gostam de ouvir podcast enquanto corro e é de madrugada, boa madrugada. Então, a gente tenta atuar aí para todo mundo e ajuda todo mundo aí trazendo um pouquinho de conhecimento. Hoje estou aqui com Thalita Abdalares, minha amiga querida, uma autoridade, né? Corregedora geral do município de São Paulo, mas acima de tudo advogada, né? Desde sempre advogada. Thalita, queria que você, primeiro, muito bem-vinda, queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco sua história como advogada e essa chegada depois aí no centro, aí no coração do poder público do município de São Paulo. Leonardo, advogados e advogadas, colegas aqui da ASP, é um prazer estar aqui hoje e poder contar um pouquinho da nossa experiência, que isso possa contribuir ou dar ideias para que as pessoas, enfim, entendam os desafios que todos temos e a trajetória que a gente possa seguir aí, aprendendo, caminhando todos juntos. É um prazer enorme estar aqui com um amigo de longa data e sempre muito querido, inteligente e feliz mesmo de podermos estar aqui hoje juntos. Falar um pouquinho de mim, então, Léo, de fato, né, na advocacia, realmente é uma área que sou apaixonada, de fato, pela multiplicidade de possibilidades que a advocacia, que o direito nos oferece. Muitas vezes quem tem alguma dúvida de seguir algum caminho ainda falam, mas hoje em dia não devemos seguir mais nas áreas tradicionais, como medicina, engenharia, advocacia, né, direito. Mas o direito, de fato, traz uma série de possibilidades que possam te trazer aí surpresas. Não precisa ser necessariamente uma área mais formal, como a gente teve de formação ali há uns 20 anos atrás, mas hoje em dia relacionado com direito digital, enfim, com uma série de questões que nos amplia o leque de atuação. Eu, dentro do que vim atuando, fiquei aproximadamente 20 anos em escritório de advocacia, escritório de pequeno porte, mas o que eles chamam, né, daquele estilo boutique, né? Não sei se é Dr. o Antônio termo. Mendes, né? Exatamente, que professor também e que também teve uma atuação na área pública. Então, eram casos bastante complexos e desafiadores, que demandavam um estudo e dedicação. Não tínhamos, a quantidade de casos não era grande, mas eram casos bastante complicados, muitas vezes procurados em situações que já estava difícil para o cliente ali, o caminhar ali do processo. E nos cabia esse desafio de tentar melhorar, achar um caminho, né, dentro do devido processo legal, do que se poderia produzir ainda dentro daquele processo. E sempre também aliada, juntamente, né, com a atuação na advocacia, a questão dos estudos, né, da sua formação profissional. Isso também nunca parei durante toda a minha vida, de fato. Desde da formação, junto com a graduação em Direito, já fazia alguns cursos, segui fazendo, felizmente nos cruzamos, fazendo desses aperfeiçoamentos. Eu acredito que isso seja um grande passo para quem busque um crescimento profissional, pessoal também. Não necessariamente você tem um curso e, em seguida, você vai ter aquele ganho. Acho que a gente deve pensar em educação, em conhecimento, como algo que é uma aquisição, de fato, sua, pessoal. Não importa onde você estiver, se você hoje está no escritório, amanhã vai para uma empresa, o que você adquirir de conhecimento é seu e vai te tornar um profissional melhor. Eventualmente, a gente imagina que isso não vai se aproveitar tanto em um momento, e quando você olha mais para frente, um curso, um aperfeiçoamento que você fez te leva a algum caminho, te auxilia e te abre portas. Então, de fato, eu sempre reforço isso, mas a educação me abriu muitas portas e foi isso que foi me conduzindo aí nessa minha trajetória como profissional. Dentro disso,
quando houve a edição da Lei 13.303, que criou uma série de controles, a área chamada de compliance na administração pública, as empresas públicas, surgiu um convite para atuar numa empresa pública e justamente criar as áreas que foram ali previstas, como comitê de auditoria, área de integridade, um regulamento de licitações, enfim, era todo um desafio para a administração e justamente quem já teria uma atuação com direito público, um olhar de como melhor estruturar essa área. E eu já estava assim com essa vontade de trilhar novos caminhos e acabei seguindo. Foi algo muito bacana que me desafiou de fato e me abriu muitas portas e novas possibilidades. Então, dentro justamente desse caminho do estudo, foi algo que me auxiliou. Já tinha feito, além de especializações, mestrado também nessa área de constitucional, direito público. Depois segui pelo doutorado também nesse caminho. Então, acabei seguindo por esse outro lado da advocacia e fui para a empresa. Empresa pública. Exatamente, empresa pública, olhando todas as estruturas do corporativo, diretoria, conselho de administração. Para aqueles que atuam em escritório, é um outro mundo, de fato. Sem dúvida. Que nós ficamos, né, como advogados de escritório especializado, você fica bastante fixo, né, e atento às questões técnicas do processo e aperfeiçoamentos de todas as teses, enfim. E quando você vai para o lado da empresa, você tem que olhar além do jurídico. Você vai verificar qual o impacto de uma decisão dentro daquela estrutura toda, como fazer funcionar as outras áreas, conversar e que façam entender uma aprovação de determinada medida jurídica que vai impactar outras esferas. Então, eventualmente, uma questão tributária vai impactar o sistema de arrecadação, que é acessível a todo o público, e nós temos que pensar nessa operação, porque a administração não pode parar. Então, como você faz essa transição? Então, te desafia também como gestão, né? Você passa um pouco para o lado do lado de gestora e ampliando ali esse campo de visão. E foi algo que acabou acrescentando como formação, de buscar também sempre melhor entender e ver o quanto nosso entendimento com a nossa formação jurídica, que você leva isso para qualquer área, né, que você vai atuar. Exato, Vai te auxiliar, de fato, a tomar decisões e te traz uma segurança. Porque muitas vezes, quando você entra em algo novo, você tem naturalmente uma insegurança de falar, mas eu vou poder opinar aqui, eu não atuava tanto nesse lado. Mas o fato é que esse arcabouço aí de tudo isso que a gente leva do jurídico te dá uma base muito boa. E, claro, sempre buscando também entender, estudar, olhar as estruturas, mas a tomar decisões com mais segurança, com mais garantia e fundamentação. Infelizmente foi esse caminho, foi muito bacana. A gente conseguiu, de fato, estruturar todas essas áreas, atender dentro do prazo. A administração é morosa, que deve cheia ser... de processos, procedimentos, né? Cautelas, né? Não tem como não seguir, né? Exatamente, tem que ser assim por segurança, mas ao mesmo tempo as demandas precisam andar. Então, mas tivemos uma série de passos aí que foram confirmados. Às vezes a gente até brinca bacana. assim, né? Sei que não tem como ser diferente, mas que é um pouco o lema da bandeira podia ser invertido. Eu brincava, você que está falando até dessa experiência do jurídico, né? Quando a gente vira jurídico empresa, eu também já tive um pouco essa atuação e sempre tem uma briga do jurídico comercial. E sempre tinha uma história de lembrar do lema da bandeira: ordem e progresso. Que o comercial quer trazer o progresso antes da ordem, o jurídico às vezes quer trazer a ordem antes do progresso. Então fica uma discussão. Sim. E acho que no poder público segue rigidamente o lema da bandeira: é ordem, e aí o progresso tem que seguir a ordem, né? A gente às vezes acha que precisa andar um pouquinho, combinar melhor, mas não tem muito jeito de uma empresa pública, né? Não, de fato é exatamente dessa forma, porque você lida com um erário, né? É uma responsabilidade grande, então muitas vezes não se vê no tempo que se quer por conta dessa necessidade da ordem prévia.
mas é algo que também te traz bastante ensinamento no sentido de também formar bem os processos para que eles não parem, não retornem. Então, como você pode já seguir de uma forma bem estruturada para que isso ande e atenda às demandas, né, que são muito... que impactam muita gente, é um número muito grande de pessoas impactadas dentro dessas empresas ou dentro da administração. Então, também é um cuidado grande que se deve ter. E aí, nesse sentido, fui seguindo um pouco para a área pública, até que acabei também recebendo depois o convite de vir para a Controladoria Geral do município. E estou como corregedora e também como chefe de gabinete da Controladoria, que foi um outro grande desafio, já voltado também para a área de compliance e integridade, né? Então, uma certa transição, né, de carreira, apesar de nunca deixar de atuar com relação às questões jurídicas. Dentro da corregedoria, nós temos a responsabilidade funcional dos servidores, ou seja, eventualmente se tem algum problema de um servidor público que tenha cometido alguma irregularidade ou tenha, enfim, apurar alguma denúncia que envolva um servidor, isso vai ser apurado pela corregedoria. E também temos a atuação dentro da lei anticorrupção, que diz respeito à atuação contra as empresas, que eventualmente podem ter fraudado uma licitação ou pago propina para algum servidor justamente para se beneficiar. Então, foi esse olhar, né, quando houve a mudança da legislação, seguindo também tratados internacionais de combate à corrupção, mas também colocando a pessoa jurídica dentro desse pacote de penalizações. Até então, até a questão ambiental era só a pessoa física que tinha esse tipo de conduta, né, de apenação. E a lei anticorrupção trouxe também, nessa esfera administrativa, a necessidade de você olhar também no que a empresa eventualmente se subsumiu ali, alguma das hipóteses que são fechadas justamente pela questão da gravidade das penas que tem ali, né, das sanções que estão ali previstas. E são processos que têm uma peculiaridade de fato distinta, um encadeamento de atos que muitas vezes a gente não tem, porque a gente não tem como no processo, um código de processo civil com cada um dos passinhos ali que a gente pode seguir. Então, algumas lacunas que eventualmente você tenha, você pode se arvorar tanto pela lei de processo administrativo, eventualmente processo civil, penal, mas eu não tenho algumas previsões já expressas dentro da lei de corrupção ou dentro de um decreto do ente municipal ou estadual, o que desafia também o aplicador ali na hora de melhor atender o entendimento e interpretação da lei, para que não tenha nenhuma situação que você vai cometer alguma ilegalidade que vai colocar tudo a perder dentro daquele processo. Então, esses processos têm toda uma preocupação de fato com um melhor atendimento aos princípios, preceitos constitucionais, ampla defesa, devido processo legal, justamente para que a gente possa manter uma eventual condenação, se o caso, se for ser discutido, da melhor forma questionada no judiciário, ou se também eventualmente aberto e não se verificaram ali os indícios, também é responsabilidade da administração de uma absolvição dentro dessa atuação que deve, com toda a seriedade que deve ser conduzido um processo. Que eu ia até fazer uma pergunta aqui que eu acho interessante, que você teve essas trocas de chapéus, né? Vamos falar assim, na primeira fase, acho que você sendo advogado, imagina que o grosso da sua atuação era em processos sancionatórios, seja administrativos ou judiciais, como ações de improbidade, por exemplo. Então, você estava atuando em defesa. Você parte aí depois para uma fase de empresa de gestão, e depois você vira xerife, né? Você está do outro lado. Como é que é primeira, assim, antes da gente entrar na sua função mesmo, que você já colocou por cima, mas como é que você veste esse chapéu, assim, vira... que uma coisa é a gente agir defendendo, né? Outra coisa é a gente agir julgando, aí é um misto de investigação, né? Acho que você, na função, tem um lado de investigação. Sim. E de juiz aí também, vamos dizer, de apenador, né? Sim. Então, eu queria primeiro, assim, só entender o advogado, né? Que a gente acaba tendo sempre o lado da defesa vindo com a gente. Quando você faz essa alteração, primeiro, mentalmente, como que você se prepara para isso e você começa a exercer essa função?
De fato, é uma experiência diferente de se viver, porque penso sempre que, como advogada, você tem um papel muito certo ali dentro do processo, que é a defesa, o melhor interesse do cliente. Então, você busca de todas as formas, né, levantando o que tiver de preliminares, o que caminhos que você vai utilizar, e você está ali com um papel certo, claro, definido. Na administração, claro que você também defende a administração, Óbvio. mas dentro dessa defesa também é uma aplicação correta, né? Como coloquei também, nós em muitos casos nós vimos que houve uma instauração, eventualmente, inicialmente pareciam que tinham indícios ali de alguma prática ilegal, de algo que teria uma fumaça de questões que poderiam indicar atos de corrupção, mas que durante a tramitação isso não ficou evidenciado. Então, realmente, você também sair desse papel, porque um lado de defesa, o outro lado é de fato fazer a aplicação da forma correta. Então, não verificamos ali que estavam presentes esses elementos, não é o caso de forçar a barra e é algo que, dentro de toda a equipe, é algo que realmente se tem, porque quando se viram algumas situações que se tentou fazer dessa forma, aí que vem as nulidades de fato, que isso não se mantém depois no judiciário. Então, todo um trabalho que foi feito tentando forçar, em certa medida, como administração, porque é um peso grande você como um órgão julgador, né? A decisão final, no nosso caso aqui, é do controlador, dentro da estrutura de uma controladoria. Então, dentro de uma controladoria, seguindo também o que a do município de São Paulo segue espelhando a Controladoria Geral da União. Então, você tem um guarda-chuva de coordenadorias. O controlador, como decisão final, uma das coordenadorias é a Corregedoria Geral do Município, tem a Ouvidoria Geral do Município, que é o grande ouvido aqui dos munícipes, a grande entrada também, como porta de entrada de denúncias, é a ouvidoria, muitas vezes, recebemos por ali, apesar de também termos um canal direto. Temos uma auditoria também geral do município interna, que também fez trabalhos que nos alimentaram como corregedoria. Então, nos trabalhos de auditoria, verificadas inconsistências, eventualmente necessidade de ressarcimento. A partir dali, se instauram processos na corregedoria. Além disso, temos a mais recente, que é a Coordenadoria de Proteção de Dados, que é uma área também bastante desafiadora, por você ter uma administração com um número absurdo de dados sensíveis, com pastas distintas. Então, eu tenho saúde, educação, enfim, dentre outras, mas assim, eu tenho interesse de menores, eventualmente situação de violência doméstica, então são dados que eu tenho que ter todo um tratamento diferenciado. Os munícipes em geral, como você pode compartilhar dados, é possível, com qual finalidade? Então, é uma área que tem crescido bastante, justamente por ser um desafio maior pelo número expressivo de dados dentro de um município como o de São Paulo. Interessante você falar, né? Porque até de dar esse campo da competência todo, porque a gente fez isso às vezes muito como se fosse limitado a caso de corrupção, né? E você vê que você tem um trabalho muito maior, né? Sim. Não, exato. Muitas vezes a área de controle é lembrado sempre no que bate, a gente brinca. Muitas vezes com esse temor. E, em realidade, a controladoria, mais de 80% trabalha com prevenção. É todo um trabalho. Acredito que a gente chegou a avaliar numa determinada medida em alguns trabalhos, mas acredito que mais do que 80% é prevenção. Mas, eventualmente, eu tenho uma ponta que eu realmente não tenho ali, tenho que atuar e vou ter que aplicar as medidas para penalidade. Mas a própria auditoria trabalha muito com prevenção. Além disso, tem uma outra coordenadoria que é do usuário do serviço público, que ela atua em situações mais relevantes dentro da administração, então que tem casos mais expressivos de reclamações. Então, como você, dentro da administração, pode auxiliar e fazer essa ponte entre o munícipe ou coletivos e as pastas que estão ali para solucionar o problema. Então, são algumas das áreas, além da coordenadoria de proteção, a coordenadoria de integridade, que é o grande compliance também da prefeitura, que ele faz capacitações. A gente tem dentro da coordenadoria de promoção de integridade
um centro de formação de controle interno, então é como se fosse uma escola de governo ali dentro, para capacitar os servidores sobre questões mais variadas também, das mais variadas, mas que de fato elas podem indicar tanto o código de conduta, mas assim como melhor atuação. Nós, dentro da área da coordenação de promoção de integridade, também estamos fazendo um trabalho de aplicação de algumas diretrizes da nova lei de licitações. Então, cada vez mais as questões estão se relacionando entre lei anticorrupção, lei de licitações. Hoje em dia você vê as mesmas previsões em prescrição, em alguns prazos, e a necessidade de programa de integridade para contratação com a administração. Então, é um campo interessante também aos advogados terem esse olhar, porque, eventualmente, eu tenho uma empresa que quer participar de uma licitação. Eu tenho, dentro da minha estrutura, um programa de integridade bem formado, que vai ser avaliado pela administração. Isso, eventualmente, vai me trazer à frente ali de alguns competidores. Isso, a lei de licitações até trouxe previsão específica Exatamente. E dentro desse núcleo, em grandes obras e mais volumosas, eu tenho que ter uma exigência maior nesse sentido, que fica a cargo da controladoria fazer essa regulamentação. E está aí para análise, mas provavelmente a gente faria também a averiguação desses programas, algo que a Controladoria Geral da União também está agora em consulta, porque se deve ter muito cuidado, né, quando a gente pensa na elaboração de alguma norma, justamente para não restringir a ponto de você eventualmente ter algum entendimento de favorecimento que só um grupo poderia atender. Sim, é claro. E algo que também vá atender a mens legis, ao entendimento ali do que queria a norma, e trazer mais integridade à administração. Então, isso tudo é também visto dentro dessa coordenadoria que faz uma série de medidas, dentre elas também a transparência ativa, que é o monitoramento de todos os portais, olhar como a gente pode ter as informações de forma cada vez mais facilitada. Então, um munícipe vai querer uma informação, quer saber de um contrato, ele pode entrar no site hoje. Hoje é uma realidade muito mais fácil do que na época que a gente se formou, Claro, né, Léo? claro. Que teria que olhar o diário oficial, teria que buscar fisicamente alguns dados. Tinha que vir aqui na ASP, fazer pesquisa na biblioteca. Exatamente, falei que estava matando as saudades aqui. Quantas pesquisas aqui na biblioteca da ASP, maravilhosa, com um acervo incrível. Isso é recorrente, toda pessoa que vem aqui conversar com a gente lembra disso. Nossa, né? Muitas visitas. Mas ajuda bastante você da sua cadeira, num clique também, conseguir hoje em dia ter esse acesso. E então, dentro desses temas, também a transparência ativa. E lembrando também, dentro de ouvidoria, a transparência passiva, que é atender as reclamações, o pedido de reclamações dos munícipes, e também a lei de acesso à informação, também está conosco, que justamente é utilizado muitas vezes até pela própria imprensa, buscando alguns dados. Então, você tem alguns requisitos ali de atendimento, mas qualquer cidadão também pode direcionar um questionamento à administração. E tem essa convivência harmônica entre lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados, isso tudo dentro desse guarda-chuva que de muitos temas dentro da controladoria. Então, é isso, é um exemplo de dentro de uma atuação no direito, num pedacinho que é a controladoria, vejam quantas atuações distintas eu consigo realizar. Então, seja com... Tem quem atue só com lei de acesso à informação, só com lei geral de proteção de dados, ou com os processos sancionatórios. Compliance, né? Que hoje também é uma área que, né, hoje, vamos pensar, tem diretorias de compliance, né, nas empresas, né? Exato. Aí até pensando com você, né, falando nesse tempo todo que você tem de carreira, assim, é evidente que a gente teve toda uma evolução legislativa, né? Foram sendo criadas leis, vamos até ver todos esses procedimentos que a gente não via. Compliance, não se ouvia falar, tudo isso assim. Você vê que houve uma evolução muito ascendente, assim, realmente nesse tempo de, vamos dizer, tanto da parte do aparelhamento legislativo, quanto aí, como você está dizendo, até no aparelhamento prático, né? Porque você ter
Uma coisa é a lei, outra coisa é a implementação no dia a dia. Você acha que a gente evoluiu bem, assim, de forma legislativa? E obviamente, também você que está lá dentro vendo a prática, como é que se isso está acompanhando, enfim. E digo também olhando até o outro lado, né? Porque não é só a municipalidade, os entes públicos, né? Também tem as empresas. Como você também está vendo esse lado, as empresas se adaptaram, estão também caminhando nesse sentido? Realmente é uma realidade que não voltaremos a não ter algumas estruturas de compliance. Isso, de fato, acho que hoje está bem sedimentado nesse sentido. Mas o que a gente acho que pode olhar dentro dessa evolução? Como nós olhamos quando vamos estudar o histórico da edição das leis, muitas vezes elas têm um motivo, né? Quando houve a edição da lei de improbidade, foi justamente numa época que houve escândalos de corrupção, a época que coincidiu com a questão do impeachment na época do presidente Collor. Então, a sociedade demandando ali uma resposta, e aí tiram da gaveta que tem uma série de projetos de lei, e aí um deles finalmente chegou esse momento e foi alçado justamente para ter uma ênfase em relação à sua aplicação, foi justamente na edição da lei de improbidade. No mesmo sentido, nesse histórico também de evolução das leis, nós tivemos também a questão da Lava Jato, enfim, isso tudo caminhou dentro desse sobe e desce do interesse popular pelas questões relacionadas a combate à corrupção, à legalidade, enfim. Mas como, acredito, dentro do que deve ser ajustado do razoável, então quando eu estou nesse momento do ápice dos escândalos, se tem uma vontade de fato fazer tudo. Só que será que nós temos estrutura para tudo isso? Será que já condiz com a nossa realidade? Quando a gente fala em compliance, a gente sempre tem que falar muito em cultura. Então é uma cultura de integridade. Eu não coloco goela abaixo uma cultura de integridade. Ela vai se formando. E muitas vezes falam, o brasileiro tem uma maior condescendência com alguns atos. Talvez, de fato, eventualmente a gente olhe para outras culturas e sejam mais rigorosos com algo, a gente fala, mas tá um jogo de cintura aqui e tal. De fato, diz respeito também a como isso é punido, né? Como isso vem seguindo. Mas o ponto é que eu não consigo simplesmente virar uma chave da cultura, né? Nós todos representamos essa cultura. Claro que a legislação auxilia nesse processo. Então, tivemos alguns momentos de grande interesse crescente, mas eu também entendo que houve críticas em alguma medida, no sentido de que algumas atuações, por exemplo, grandes empresas, devido a alguma necessidade e legislação mesmo, e a esse movimento com relação à necessidade de um compliance mais forte, se questionavam, mas eu estou investindo muito numa área de conformidade, numa área de integridade, compliance, que é uma área meio, o investimento que eu não estou fazendo na minha área fim. Então, isso eu acho que é válido, a gente tem que olhar. De fato, não adianta só fortalecer o controle, eu preciso fazer com que a empresa caminhe. Exato. E houve, em alguma medida, algumas situações assim. Então, simplesmente para eu ter que cumprir a lei, eu ia montar toda uma estrutura, mas não tinha dinheiro para montar uma outra finalidade própria da minha atividade. Então, isso se adequou, em certa medida, para cada qual ficasse no seu tamanho, como se merece. O compliance, de fato, merece ter uma posição ligada direto à presidência, uma diretoria, pelo fato da sua atuação. Você incomoda, claro, você vai ter que dizer não, você vai mostrar que ali não seria o melhor caminho, você vai indicar se tem algum conflito de interesse. Então, você acaba sendo pedra no sapato em alguma medida. Mas esse também, no meu entendimento, não deveria ser visto assim, ser aplicado da melhor forma. Deve ser olhado que caminho é possível, seguindo as diretrizes, mas que eu não deixe de fazer também a atuação. Porque só simplesmente falar não pode, a gente simplesmente só vai engessar a empresa e uma hora simplesmente a área de compliance vai perder força. Porque funciona desse jeito. Você vai precisar de aprovação e de validação. É um princípio primeiro, que é justamente o apoio da auto-administração. Se você trava tudo simplesmente porque você quer ser muito rigoroso em uma aplicação, não é de fato a melhor forma de você ter essa aplicação. Você deve ter os cuidados para que a empresa não coloque sua imagem em risco, para que você tenha cuidado com a sua atuação, mas que ela permita também exercer e atuar. De certa forma, é até o que você estava falando nas exigências em procedimentos licitatórios.
né? Você não pode, se você escorrega muito para um lado, você limita demais para determinadas empresas. Você faz outro lado, enfim, então é a mesma situação, de certa maneira, né? O exagero não pode, assim, isso tem que estar dentro de todo o nosso sistema, né? Obviamente, tem que ir aos poucos se injetando na cultura, mas também isso não pode ser a finalidade maior, porque senão a gente trava tudo, né? Vamos dizer, os limites da conformidade têm que ser devidamente colocados ali também, porque senão a gente vive só pensando nisso, né? Exato, precisa se caminhar com as atividades, tomar decisões. Então, até lembrando a própria atuação de administração e lei de improbidade que a gente conversou aqui, uma época os gestores não queriam mais tomar decisões porque eles toda hora eram ali preocupados em ter uma ação de improbidade contra eles e o prejuízo é nosso, é de Claro, todos os administrados, porque você não vai ter inovação, você com receio de ter alguma questão, não se toma mais medida nenhuma, a gente não avança, não caminha, não evolui. Então, acho que esse bom senso ali na atuação, ele deve existir. Agora, como área, no sentido, acho que de hoje, como isso veio evoluindo, cresceu muito, né? O compliance, tem compliance trabalhista, compliance ambiental, enfim. São muitas questões ali dentro desse guarda-chuva também, que mostraram estruturas que podem te ajudar a tomar melhores decisões com mais respaldo. E então acho que como estrutura se mostrou como algo que ficou, né? Algo que te traz hoje em dia até dentro dos escritórios de advocacia, você tem quem já tenha um programa de integridade, um código de conduta. E dentro da sua gestão, você também traz um certo conforto aos sócios nesse sentido, porque você fala, não, eu me preocupei com esse tipo de medida, tinham as regras ali, quem fez diferentemente não seguiu o que estaria ali previsto. Então, isso é uma proteção para o próprio escritório. claro. Então, minimamente, você não vai ter que criar uma área toda estruturada, mas olha o seu tamanho. Acho que a gente tem que olhar o tamanho e ver o que faz sentido. Mas uma ponta importante ali, acho que toda organização não deveria deixar de olhar para esse tipo de cuidado, de ter um olhar de integridade, porque isso, de fato, vai te ajudar em eventuais problemas que você possa ter. Caso você tenha um funcionário seu que vá praticar alguma medida, é uma garantia para você mesmo que você tinha ali as suas diretrizes do próprio escritório. E isso deve ser olhado caso a caso mesmo. Não dá para olhar e falar, eu vou pegar um ordenamento da Petrobras e aplicar Claro, dentro do claro, escritório não tem pequeno, como, né? Porque exato. muitas vezes se quer Você não encaixar tem uma coisa nem dentro da outra. você não tem nem as alçadas possíveis, né? Chega na Petrobras para fazer um pagamento X, acho que tem umas 10 alçadas, aí Exato, você não vai nunca poder replicar. não consegue É, nem o número não tem nem o número de pessoas para assinatura exato, ali, né? exato. Então, olhar essa realidade, mas mas de fato algo que ficou e que acredito que vai crescer nesse sentido da razoabilidade. Hoje em dia, quer dizer, hoje a ESG, não, tem gente que não gosta mais de falar isso em nomenclatura, quem gosta, sempre tem essas divergências. Exato. Mas que realmente também sustentabilidade também está na ordem do dia, conversa muito com governança, que é uma área própria também de compliance. Então, tudo isso entra dentro de um pacote de você olhar também de forma macro as decisões e tentar fazê-las de uma forma mais consciente, de fato, que caminho que eu tenho olhado, que caminho que eu tenho seguido, onde eu quero ir. Então, como governança, essa área também é bastante interessante para você fazer um raio-x, não do pequeno ali no que você está resolvendo ali no dia a dia, mas da sua estrutura, né? De onde como você quer seguir ali. Lógico, é até interessante você, até quando você falou um pouco da estrutura da controladoria e aí pegando um pouco de governança, é interessante, né? Porque quando a gente fala prefeitura, né? Tem uma visão, é o prefeito, né? Sim. Parece que Faz tudo. não tem nada ali, né? Assim, e aí você deu um pedaço de um órgão e olha a estrutura enorme de governança que existe, né? Se a gente vai subindo secretarias, etc, 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 e ali espalhando, é um mastodonte de governança, né? Vamos falar assim, é um gigantismo enorme, pega São Paulo. Eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que você tá há 5 anos, né? Tô há 4 e pouquinho, Eu imagino que esse avanço da tecnologia também deve estar mudando
toda a forma de trabalho, né? E de certa maneira facilita, né? Porque acho que até estabelecimento de governança, compliance com tecnologia fica mais fácil, né? Claro, entendo que é um caminho também que não se tem como negar. Você tem que evoluir a partir do que tenha sido apresentado com todo cuidado, com revisão. Então, hoje em dia, essas questões de inteligência artificial, sistemas novos que têm sido apresentados, eles vêm para nos auxiliar de fato. Então, não vão atuar sozinhos, é necessário revisão. É claro que eles vão ter erros, você tem que saber como alimentar, como fomentar, como perguntar. Mas é um grande aliado porque tem um operacional que realmente o trabalho não vai mais fazer sentido. Mas eu vou sempre precisar de bons profissionais para trazer caminhos em cima do que a tecnologia vai oferecer. Nós temos tido algumas capacitações, né, nesse sentido dentro da prefeitura, justamente para melhor atuação. A área de proteção de dados também bastante ligada a esse tipo de atividade. Mas nós temos também um cuidado maior, porque como corregedoria especificamente, eu não posso alimentar uma base de dados com os dados que nós temos. Claro, Então, a gente tem uma dificuldade maior no uso de algumas ferramentas que a gente, de fato, não pode utilizar, caso sejam as que nós próprios estejamos desenvolvendo, como uma intranet nossa, com um VPN. Então, são questões que eu tenho que ficar com os dados ali, inclusive previsões de segurança. claro, para dados, efetivamente, imagina procedimentos Exato. sigilosos, né? Enfim, também. Nós tratamos desde casos de propina de servidores, assédio sexual da Guarda Civil, então são dados sensíveis, de fato, tem que ser tratados com muito cuidado. E tem hoje, inclusive, dentro da controladoria, nós fizemos um mapeamento todo para a gestão de riscos, que é algo muito legal, que também, no sentido de todas as estruturas, sejam dos escritórios ou empresas que acabam tendo mais possibilidade, mas, de fato, fazer gestão de risco dentro da sua empresa, mesmo seja uma empresa pequena. Então, você faz um mapeamento ali de que dados você tem, que situações de risco você coloca e como a gente pode mitigar. Eu não vou conseguir eliminar alguns riscos, eles são inerentes à nossa atividade. Mas o que eu posso fazer para não ter essa dor de cabeça? Então, você pensa dentro de um escritório. O que aqui, né, de forma grande, eu posso fazer até por divisões, mas qual é a maior preocupação que eu tenho hoje no meu escritório que não poderia acontecer de jeito nenhum? Um incêndio no meu arquivo. Hoje em dia é menor, né, porque está na nuvem. Ou tá em prédios externos, né? Assim, o que Exato. sobrou do físico, né? Então, aí você faz esse exercício e vai fazendo uma gestão ali de elementos. Então, fizemos todo esse mapeamento, estamos soltando também, já elaboramos um manual de gestão de riscos para a prefeitura como um todo, mas fazer isso para a prefeitura como um todo também, porque isso está intimamente ligado à eficiência. Quanto melhor eu entendo ali o meu funcionamento, melhor eu vou atuar e ter uma entrega mais eficiente, com menos recursos para utilizar em determinadas áreas. Então, a gente tem feito trabalhos nesse sentido, que também não deixa de ser prevenção, né? Claro, sem dúvida. De novo, até pensando num outro campo aqui da advocacia, né? Que acho que esse também veio, é uma área que, vamos dizer, que veio nessa novo ferramental legislativo com o tempo, que são a possibilidade de soluções, de composições com o poder público, né, em questões sancionatórias, ou aí sim voltando a envolver o tema quente da corrupção. E aí, obviamente, acho que os advogados, né, até pegando na nossa época lá no começo, era vedado fazer acordo em improbidade, não existia isso, acho que os advogados da área tiveram que ir evoluindo e tal. Você vê, assim, hoje existe uma visão interna do poder público de incentivar soluções, vamos dizer, não litigiosas, né? Chegarmos em composições. Você tem visto que os advogados estão preparados para atuar nessas negociações, ou ainda você vê uma necessidade de melhor evolução, melhor aprendizado, porque, de novo, ainda que já venha algum tempo, é uma novidade, né, no sistema, e acho que todo mundo está aprendendo. Então, queria que você falasse um pouquinho, talvez, sobre isso. Excelente, Léo. Acho que é um ótimo ponto de destaque, porque é uma área muito importante dentro do que a gente pode solucionar na administração. Realmente é relativamente novo, e hoje a tônica é a busca por esse tipo de caminho, né? Por você olhar outros mecanismos que não só o judiciário, não só esperar uma condenação num processo administrativo,
mas de fato quais os meios admissíveis de composição. Claro que a administração tem mais travas, então o que eu posso fazer ali é regulamentado, então eu tenho que seguir minimamente uma regulamentação, mas foram se traçando alguns caminhos, porque se viu que simplesmente, por exemplo, dentro da própria atuação da lei anticorrupção, eu vou condenar uma empresa, de fato, teve uma subsunção ali, alguma hipótese, e claro, esse é o resultado justamente para que ela não pratique novamente esses atos. Mas, eventualmente, no caminho, ela viu que entendeu que, de fato, ela errou nesse processo, contratou alguém, acontece muito isso. Contratei um escritório de contabilidade, ele que fez, mas, eventualmente, você foi o beneficiário, então está ali implicado. Então, realmente, eu não quero ter esse problema mais, eu já assumi ali que eu vou ter que responder, eu quero arcar ali com o que eu tenho de prejuízo, mas eu também não quero deixar de contratar, porque o meu ganha-pão é girar a minha empresa, contratar com a administração. Tem um caminho? Claro, esse é o caminho, inclusive, mais eficiente, porque ele é eficiente também para a administração, a gente acaba diminuindo o tempo de atuação, consigo fazer um retorno de valores para os cofres públicos de uma forma segura, porque foi entregue dentro de uma autocomposição ali, e não vou ter judicialização posteriormente, que eventualmente pode ser confirmada ou não. Apesar de que eu digo que todas nossas condenações nos mantivemos até agora unânimes na manutenção, mas enfim... Track record de 100%. Pois é um desafio, mas com muita responsabilidade, isso é sinal de fato. De seguir, quando a gente segue os ritos, acho que aquela preocupação que você falou que é a grande, talvez que é o grande ponto, um advogado assumindo ali tem mais essa visão de olhar mais o direito de defesa, o pleno contraditório, e isso acaba deixando a prova de bala, uma eventual condenação. É verdade, você falou disso, eu esqueci de comentar. Você, quando já tem uma atuação da advocacia e está desse outro lado da mesa, você realmente tem um olhar de entendimento, né? De você entender o que faz parte das defesas, serem aguerridas e atuarem. Isso faz parte, é bonito, é um balé, né? Eu brinco, entre você ter que olhar e falar, bom, aqui não cabe, o que eles podem pedir, mas isso tudo é um exercício dentro do que se pode ali também olhar do que realmente pode não fazer sentido dentro de algum pedido nosso, desse lado aqui, né? Será que isso aqui é um eventual exagero? Tem sentido alguma defesa? Então, acho que quando você já tem uma atuação da advocacia, você tem um olhar também mais, de fato, mais concentrado no que está sendo colocado ali. Que às vezes, como advogado, a gente falava, escrevo, não estão lendo. Acho que faltaria um pouquinho desse outro lado do balcão também pro lado da magistratura, por exemplo, que muitas vezes até comentava que alguns juízes, desembargadores que vinham pelo quinto, a gente acabava recebendo um tratamento no sentido de que entendia o que a gente estava ali e você só está querendo defender o seu ponto, enfim. Então, acho que isso acaba sendo trazido para o lado de cá também. Mas, voltando para a questão dessa autocomposição, hoje, então, dentro da lei anticorrupção, a gente tem a possibilidade de realização de acordo de leniência, que nesse sentido você tem descontos e aí você de fato vai, vamos dizer, entregar sejam documentos ou entregar servidores que possam estar envolvidos. Então, eu mostro o caminho do ato ali de corrupção. Eu ajudo a administração na sua investigação e por isso eu vou ter benefícios em relação a isso. Então, depende do momento também, se é logo no começo, se é mais para o final, já viu que a situação já ia complicar, o desconto é menor, mas isso tudo é amparado de acordo com a legislação, não é nosso entendimento. E, além disso, uma relativamente novidade que foi trazida pela Controladoria Geral da União e logo também já incorporamos aqui em São Paulo, foi a primeira controladoria a trazer esse entendimento, porque a gente já tinha tido algo similar, não com esse nome, mas que primeiro eles chamaram de julgamento antecipado, que hoje é o chamado termo de compromisso. Então, eu realmente não tenho, às vezes, eu tenho uma empresa pequena, né, que teve uma situação ali com a prefeitura, e eu realmente não posso ficar sem contratar com a prefeitura, eu quero resolver a situação ali, mas eu não tenho o que entregar. De fato, foi um ato meu que aconteceu determinada situação e eu não tenho como entrar num acordo de leniência, que eu também vou ter monitoramento de programa de integridade, não faz sentido. Tem até situações de empresa unipessoal ali. Sim. Então, eu consigo hoje fazer esse tipo de ajuste, fazendo o pagamento, tem a multa e você encerra a questão com a administração
tem um benefício um pouco menor do que acordo de leniência, porque acordo de leniência tem essa facilitação, mas você consegue ter um caminho seguro com relação ao que vai acontecer dentro daquele processo. Eu consegui retirar, por exemplo, uma inedoneidade, uma suspensão com a administração e posso continuar exercendo minha atividade. Então, esse é o caminho que hoje, de quem está assim, realmente acredita que é o caminho que se deve seguir, porque se ter esse entendimento, então, por parte das empresas, mas muitas vezes você perguntou da preparação, nós vemos a resistência, e eu acho que também voltando a falar de cultura. A cultura também daqui é negar. Não, negue até a morte, até o trânsito em julgado. Morrer atirando. Exato. Né? E aí, o que acontece? Dentro de um processo da lei anticorrupção, se você seguir negando até o final, acabou a minha possibilidade de autocomposição. Não tenho mais esse caminho da consensualidade. Fecha, né? E depois muitas, de fato, olha, não é uma, não são duas, muitas empresas depois que passou o tempo e a gente senta, conversa. O ambiente da consensualidade é distinto. De fato, a gente senta à mesa, conversa. Isso não vai pro processo. Segue confidencialidade, tem todo um padrão. Segue confidencialidade, exato, mas com mais informalidade, de fato, para a gente ver o que é possível, o que não é. E aí, algumas que optaram por não fazer, depois nos procuram e falam, não, eu tenho algum caminho, porque agora... Então, agora... não tem mais, e realmente a empresa ficou sem contratar, a situação ficou engessada e se arrependem de terem perdido o timing. Então essa preparação, de fato, de entendimento dos profissionais que atuam, de ter esse aconselhamento, de falar, olha, a administração tem essa possibilidade, reflita, tem benefícios a respeito, de fato é algo seguro. Claro que a gente sabe que ninguém quer ter uma condenação, ninguém quer assumir, mas eventualmente isso já está praticamente dado. Então tem às vezes documentos ali irrefutáveis e você vai seguir negando até o final, será pior. Pior. Eu perguntei até dessa questão como você vê a preparação dos advogados, né? Porque assim, empresarialmente, o empresário, ele é um pragmático, né? Fazer negócio, quem faz bem negócio, tem pragmatismo, segue decisões objetivas. E nada pior do que, vamos ver até o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com essas questões de tarifa. O que está por trás de tudo isso? O pior de tudo é a insegurança. Sim. E o judiciário, discussão, penalidade, etc., é a insegurança. A gente não sabe o que vai vir. O empresário gosta de ter essa visão, vou perder, não vou perder e tal. Então, talvez o advogado aí um pouco, até quando você conta a tua experiência de gestora, quando você muda o chapéu e vai para lá, você começa a entender de outra maneira. O advogado que tivesse um pouco mais, se ele tiver um pouco dessa noção e conseguir conversar com o seu cliente, talvez vai perceber que o acordo faz todo sentido. E acho que até tem um lado, né? Até pensando no interesse público também, porque você ser uma máquina de carimbar idoneidade, você limita seu mercado. Claro, sim. Quanto mais gente aqui podendo prestar serviço, mais concorrência e melhor preço, né? Melhor qualidade, etc. Sim, né? E restringindo a atividade econômica, né? Porque quando uma série de condenados ali, de fato com empresas quebrando, realmente não é o intuito, né, de você buscar esse tipo de atuação. É claro que o necessário deve haver. Obviamente, não é. Mas realmente essa formação e entendimento, muitos advogados hoje profissionais já têm esse entendimento, fazem esse aconselhamento. Alguns clientes entendem melhor, por vezes não, mas também tem o lado de que às vezes alguns advogados ainda ficam presos naquela ideia do litígio. E assim, já aconteceu comigo na advocacia, quando as partes e advogados se encontraram, a gente via que a parte queria fazer o acordo e o advogado ainda não tinha, eu acho que a palavra seria essa maturidade, porque de fato você fazer um acordo, se entrar pelo caminho da consensualidade, é sair dessa insegurança que você comentou e ter maturidade de você fazer parte daquela decisão. Não precisa jogar na mão de um juiz ou do controlador aqui no caso, mas de fato você participou ali. Pode não ser o melhor dos mundos, mas é um mundo seguro e que eu sei onde eu vou pisar. Previsível, seguro. Do que eu chegar com uma condenação gigantesca depois que vou ter uma implicação grande e que daí eu não tenho mais como gerir, como enfim... né, parcelar, enfim. Muito bem. Foi um excelente tópico aqui para a gente fazer o fecho. Você quer fazer alguma última consideração?
Agradecer, de fato, um prazer aqui. A ASP, sou também, né, associada à ASP e que sempre tem promovido capacitações. Eu fiz cursos pela ASP, que cálculos da ASP sempre muito Sempre ali. conhecidos também. Mas acho que esse é um espaço, de fato, de a gente fazer uma troca e que bom que vocês têm promovido cada vez mais essa expansão de conhecimento. Então, só agradeço mesmo a você, toda a equipe aqui. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Você começou falando de conhecimento e termina falando de conhecimento. E acho que esse é acho que é a nossa o nosso maior intuito aqui é justamente propagar conhecimento, principalmente aqui para os jovens advogados que estão começando e, enfim, organizando curso. E aqui essa é a nossa intenção, trazer profissionais que têm uma bagagem grande, muita experiência. E acho que aqui no teu caso ainda é super interessante, porque é para entender um pouco como é que é ali dentro do poder público, dessa imensa prefeitura, como um pedacinho dela funciona, né? Isso aí. Exatamente, é mais uma possibilidade dentro do direito para vocês entenderem aí, caso quem tenha interesse, e são muitas as possibilidades mesmo, É isso aí. e que Mu- sigamos. Muitíssimo obrigado, Thalita. Obrigada, Léo, obrigadão, Obrigado. valeu. Obrigado a todos.